a Bíblia fala que nós não podemos perder a fé, a esperança e o amor. Se em dias de dificuldade nós conseguimos manter a fé, porque Paulo disse, de tudo isso fica a fé, a esperança e o amor. Bom, quando eu estava preparando a mensagem, para hoje à noite, eu recebi um WhatsApp. Tem uma irmã aqui na igreja que a gente conversa bastante, que é a irmã do Anderson, a Kelly. Volta e meia a gente troca uma mensagem e ela me manda algumas frases, algumas coisas que ela faz, né? E ela me mandou uma frase. E aí eu li aquela frase e disse, nossa, tem o tema da mensagem aí? No grupo de líderes. Aqui. E ela mandou uma frase, eu li a frase e aí disse para ela assim, que frase bem legal. Você me deu uma inspiração para domingo. E aí eu criei esse tema aqui, os obstáculos não existem para incapacitar você, apenas revelam sua capacidade de superação. Bom, eu não vim aqui essa noite para pregar nenhuma mensagem motivacional, não vim aqui essa noite para incentivar você, motivar você, não. Eu vim aqui para trazer uma palavra espiritual, para mexer com você por dentro. E toda vez que você se depara com temas que eles são assim, bem motivacionais como esse, né? Você precisa entender que o discurso motivacional que vem do ser humano, do homem, ele é inspirado apenas em palavras. Agora, quando ele vem dos céus, queridos, são mais do que palavras, são certezas. E quando nós falamos sobre coisas espirituais, entenda, são elas que nos movimentam. E nós já vamos falar sobre isso, sobre superação. Porque em tempos difíceis, talvez a única palavra que a gente não lembra é essa: superação. E eu não vou falar aqui sobre Jesus foi o maior motivador, Deus foi o maior motivador, como muita gente fala, não. Deus e Jesus não foram motivadores. Deus e Jesus, eles eram condutores, conduziam pessoas à vitória. Porque quem motiva lança uma palavra, quem conduz mostra uma direção. Um coaching faz uma palestra, liberando várias palavras de incentivo para que as pessoas saiam dali, cheias de vontade própria de fazer as coisas. Deus não. Deus diz, levanta daí que eu tenho um caminho para você. Levanta daí que eu vou te capacitar a chegar até lá. Saia dessa zona, porque eu te colocarei em tal lugar. Então Deus, Ele não é um motivador, Ele é um condutor. Deus nos conduz à vitória, Deus nos conduz ao objetivo, Deus nos conduz ao propósito. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje, queridos, o que eu quero dividir com vocês, porque toda vez que falamos de superação, todas as vezes que falamos sobre vitória, todas as vezes que falamos sobre alcançar o objetivo, automaticamente nós nos enchemos de regozijo e já imaginamos nós conquistando os nossos objetivos e sendo vitoriosos, mas esquecemos de uma coisa: para chegar até lá, existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho nem sempre é agradável. Por isso que a palavra superação é ir além. É sair de um ponto em que você se encontra para que você vá além da onde você já está. Superação é você conseguir surpreender a si mesmo.
Por isso que, para poder falar sobre isso hoje, eu vou falar sobre a vida de um personagem. Teríamos várias pessoas para podermos usar como exemplo nessa noite, mas eu vou falar sobre um. Cara, eu nem lembro se um dia eu preguei sobre ele. Fazem 20 anos que eu ministro e eu não lembro se até hoje eu preguei sobre ele. Quem vocês acham que é? Alguém muito de uma vida não muito expressiva, que escreveu livros que talvez ao começarmos a ler a gente, sabe, sinta até uma depressão dentro de nós. Quem é ele? Me ajudem. De quem eu estou falando? Quem é esse personagem bíblico que teve uma vida tão complicada e escreveu um dos livros mais tristes da Bíblia? Eu vou fazer uma oração ungida para quem acertar depois do culto. Ó, temos 2 Jós. Jeremias, o profeta chorão. Jeremias, nós vamos falar sobre Jeremias hoje. Um homem que parece que não ter tido muita expressão. Sabe, parece ser alguém que teve uma vida não sofrida, que não expressou muita coisa, mas pelo contrário, é um grande exemplo de superação, obediência e de foco. Jeremias foi um profeta que durante a sua existência não teve uma vida muito fácil. Até porque, se falar de superação, você não tem como falar que superou algo se você não enfrentar algo. O que eu superei se eu não passei por nada? É por isso que superar é vencer, ultrapassar. Superar é você ter um objetivo e nada parar você até que você cumpra o objetivo. Jeremias foi alguém de uma vida muito, muito triste. Queridos, quando nós falamos sobre Jeremias, entenda, nós estamos falando de alguém que teve uma vida assim totalmente difícil e solitária. E olha que é difícil você, o ser humano não nasceu para ser solitário. Eu quero só falar algumas coisas sobre a vida de Jeremias para depois a gente entrar dentro desse contexto de superação. Primeiro eu quero ler Jeremias capítulo 1, versículo 17 e 19. Deus falando a Jeremias, escute. E você prepare-se, vai dizer-lhes tudo o que eu o ordenar. Não fique atemorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Hoje eu faço você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e toda a terra. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e te protegerei, diz o Senhor. Bom, todas as vezes que você imagina Deus chamando para liberar uma palavra sobre você, a única coisa que você não imagina e não quer ouvir é que vai que eu sou com você, mas todos serão contra você. Quando Deus chama Jeremias, Deus já orienta e já alerta e diz: olha, toda a terra será contra você.
tudo e todos serão contra você. Te perseguirão, mas não te vencerão, porque eu te protegerei. Agora, não tenha medo deles, não se aterrorize, porque se você se aterrorizar deles, eu vou te aterrorizar. A Bíblia diz que a pior coisa que existe, horrenda coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Então Deus, quando chama Jeremias, fala: cara, é o seguinte, você vai cumprir um propósito. Só que essa jornada não será nada fácil. Será uma jornada de muito sofrimento, perseguição, solidão. Mas você não precisa temer, porque eu estarei com você e te protegerei. Qual é a missão de Jeremias? Em meio a uma geração totalmente idólatra, totalmente desviada da vontade de Deus, contrariar e dizer: vocês estão errados, esse não é o caminho, todos estão no pecado, e se não se arrependerem, Deus nos castigará. Muitos vão morrer, seremos presos, vamos ser levados cativos e vamos sofrer. Bom, pensa agora comigo numa missão praticamente impossível. Porque entenda uma coisa, para uma igreja, vamos agora trazer para hoje, para uma igreja se motivar, se alegrar e achar um culto interessante, a palavra para ela precisa ser interessante. Eu estou falando para uma igreja que se diz convertida e que diz que ama Jesus. Mas se vir um pregador aqui e começar a pregar sobre pecado, sobre arrependimento, e começar a bater muito, quando terminar o culto ninguém quer falar nada, mas alguém se olha: ah, não ia falar nada, irmão, mas o que tu achou? Mas agora, se subir alguém aqui e nos fizer dançar, pular, cantar, chorar, gritar, irmão, se arrepiar, eu nem sei o que ele disse, eu não lembro uma palavra, irmão, mas que culto! Porque é do ser humano não se sentir contrariado. É do ser humano não ouvir alguém dizer que aquilo que ele mais gosta é o que está mais errado. Vai dizer vocês para mim: não mintam, vocês estão numa igreja. Aqui é um lugar sagrado. Vocês nunca foram no culto e ficaram sentados na cadeira escutando alguém pregar. Aquele alguém que você... Sabe aquela palavra que você... saí da minha casa para ouvir isso. Eu pensei, criei uma expectativa sobre hoje e chego aqui, volta o marido e a esposa dentro do carro quieto. Ninguém quer fazer a primeira acusação. Até que a criança no banco de trás não... Criança não mente. Que culto chato, né? Aí o pai e a mãe se olham: não queria falar, amor, mas né, hoje estava pesado, né? O irmão hoje não sei se ele não orou essa semana, se ele não buscou de Deus. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós ouvimos coisas que contrariam e nos confrontam em relação àquilo que nós gostamos, queremos ou achamos, nós sempre vamos discordar. Aí Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, agora você será o pregador da contramão. Israel era totalmente religioso, e além de religioso, estava distorcendo e se contorcendo em relação a tudo aquilo que eles aprenderam dos seus antepassados. Aquela geração se corrompia e se santificava ao mesmo tempo. Então Deus levanta Jeremias. Só que quando Deus levanta Jeremias, já sabe tudo que Jeremias vai passar. Porque lançar um profeta em meio a uma geração que acha que está bem, que acha que está fazendo certo, ou que tudo aquilo que eles fazem, eles se sentem bem, e lançar um profeta no meio de uma geração dessa para dizer que está errado, que o caminho não é esse, e que se continuarem assim virá uma condenação, você acha que é mais fácil que a geração se converta ou que mate o profeta?
Você acha que as pessoas se converterão ou matarão o profeta? Lembrem, Jesus disse: vocês mataram os profetas, perseguiram profetas, mataram profetas. Queridos, e matar profeta não é matar fisicamente só, é espiritualmente, porque você pode silenciar uma voz, não dando ouvidos a ela. Tudo bem, mas quem vai sofrer as consequências disso? É óbvio, somos nós. Mas entenda, quando Deus chama Jeremias, Deus dá a Jeremias uma missão muito difícil, irmãos. Uma missão praticamente impossível. Não é pregar, escuta o que eu vou dizer, não é pregar para quem está no mundo sem conhecer a palavra. Deus chama Jeremias para pregar para crentes que defendem suas falhas usando a Bíblia. É como se Deus levantasse um homem hoje para contrariar tudo que nós vivemos hoje a nível de evangelho. Porque quando nós entramos nesse momento de pandemia, claro que nós como pastores sentimos muito a questão de não ter os cultos. Mas teve gente que entrou em grande desespero. Porque quando o sistema para, isso é como um dominó, tá? São várias coisas afetadas. E é óbvio que igrejas com maior estrutura, com maiores custos, com maiores despesas, com maiores investimentos, sentem mais. A gente sabe que tem muita igreja séria, tem muita igreja de Deus que sabe, vivenciou esses momentos difíceis, mas sabe também que teve muitos aproveitadores que tiveram o que mereceram nesse momento de pandemia. Muitos aproveitadores que usaram a noiva, que usaram a igreja durante muito tempo para se aproveitar dela. E de repente se viram desguarnecidos, se viram, sabe, e agora? Sem culto, não tem dinheiro. Sem culto não tem pessoas, sem pessoas não tem dinheiro. Porque o sistema, ele vive disso. O sistema, ele vive disso. Então, uma das coisas que ao longo da pandemia eu fui percebendo, eu não vou me ousar a falar isso, porque em uma live, o ano passado, eu falei o contrário. Não vou falar que Deus enviou isso, que Deus não. Mas, queridos, mas eu acredito que esse foi um bom momento para Deus espremer a igreja. Foi um bom momento para Deus espremer a igreja e fazer a igreja entender que isso aqui tudo é muito legal, mas Ele não habita nisso aqui. É aqui que Ele habita. E que as pessoas precisam entender que elas são cristãs aonde quer que elas estejam. E que não é a religião, não é a religião que vai nos salvar, porque não foi a religião que pagou um preço, foi Jesus. E Jesus disse: aonde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Então, o que eu quero dizer com isso? Que é muito difícil você levantar alguém no meio de uma geração que já acha, ou que pensa, que conhece e que sabe o caminho, e que acha que aquilo que eles vivem e fazem não está errado. Pregar para alguém lá no mundo que está agora sofrendo, que não conhece Jesus, não é muito mais fácil que chamar alguém que está desviado. Se você chegar a alguém que está desviado, que saiu da igreja frustradão agora, e querer pregar para ele, ele vai dizer: eu sei, irmão, eu sei, eu já conheço toda a história. Porque para ele é só uma história, não é uma realidade. Querido, mas quem sabe? Não, cara, olha só, eu já sei como é que funciona, eu sei todo o sistema. Se um dia for para mim voltar, eu volto, como se ele estivesse fazendo um favor. Agora, se você pegar alguém que não conhece Jesus, que está lá fora sofrendo,
e apontar um caminho para ele, a dor e o desespero é tão grande que ele vai. Então por isso que a missão de Jeremias era muito difícil, porque Jeremias tinha que pregar para uma geração de religiosos que achavam que, pensa comigo, os judeus não tinham Deus como um Deus a quem eles veneravam. Eles tinham um Deus a quem eles achavam que os servia. O nosso Deus, eles achavam que Deus estava ali para os servir. Então era muito complicado, de repente, Jeremias chegar e bater de frente com o rei, oficiais, sacerdotes, com todo o sistema, e dizer: está errado, e se continuar assim, a gente vai sofrer. Não é esse o caminho, isso não agrada a Deus. Bom, qual foi o resultado disso? O resultado disso foi perseguição, solidão, e Deus ainda pede para Jeremias não casar, para que não tivesse filhos, para não nascer naquela geração, porque aquela era uma geração perdida. Se tu tiver filhos, Jeremias, e eles nascerem nessa geração, eles pagarão o preço junto com eles. Queridos, ele não casou, não teve filhos, não tinha amigos, ninguém gostava dele. Jeremias não era bem visto por ninguém. Pastor, como o senhor sabe essas coisas? Só ler a Bíblia, pô. É só ler a história de Jeremias. É só ler o livro de Lamentações de Jeremias. Aí você vai entender por que o livro de Lamentações é um livro depressivo. Porque nada mais é do que alguém que está sofrendo, alguém que está completamente sozinho, com uma grande missão. O livro de Lamentações de Jeremias é um desabafo total. A missão de Jeremias era uma missão super difícil. Mas pastor, por que isso tem a ver com superação? Queridos, entenda uma coisa: superação é você ir além da onde você já chegou. É você surpreender a si mesmo, alcançando o objetivo, mesmo sabendo que para chegar lá você pagaria um alto preço. Por isso a palavra é superar. Você ultrapassa os limites, você vai além daquilo que está diante de você para tentar impedir você de chegar. Sabe por que muitas pessoas não conseguem superar os seus limites? Porque não estão dispostas a pagar o preço da superação. É mais fácil. Quer ver uma coisa? Vou usar um exemplo muito simples. O cara luta para terminar o primeiro grau, o ensino fundamental agora. Aquele que é da primeira ou oitava série, agora é da primeira a nona. Aí, é uma briga, eu terminei a oitava série, aí vem o ensino médio. O cara vai de arrasto até o ensino médio. Quando termina o ensino médio, o cara começa a soltar foguete. Mas aí o cara lembra que tem uma faculdade para fazer. Bah, não dá. Não. Eu 4 anos, 5 anos. Não, Deus livre, já estudei. Eu estudei 12 anos no colégio, agora eu quero tirar uma folga. Ele tira uma folga de 30 anos. E ele deixa de fazer uma faculdade que dura 5 anos. Você fazendo ou não a faculdade, os 5 anos vão passar iguais. Mas por que você não foi? Porque você já pensou nas dificuldades. Ah, eu trabalho, cara, eu tenho que estudar de noite. Ah, eu tenho filho. Ah, eu ganho pouco. Estudar para quê? Tem advogado que está desempregado. São N fatores que você mesmo traz para você e usa como desculpa por medo de enfrentar todas as barreiras que terá que enfrentar para chegar no objetivo. Deus, quando chamou Jeremias, disse: eles te perseguirão.
todos serão contra ti. Deus não enganou Jeremias. Jeremias, vai. Porque olha só, é isso que eu acho legal. Todo mundo quer ser um pregador famoso. Todo mundo quer ser aceito pelo povo. Todo mundo quer ser amado pelas pessoas. Todo mundo quer ter, todo mundo que quer ter um ministério, né? Um pastor. Ele quer ter uma igreja grande. Ele quer ser uma referência. Porque todo mundo acha que o evangelho só proporciona isso. Que ser um grande ministro do evangelho é ter sido alguém que passou por essa terra e quando morreu, deixou uma igreja com 5.000 pessoas, 2.000 pessoas, um legado. Meu Deus, que legado que o pastor João deixou. Quantas pessoas passaram por essa terra e não tiveram nenhuma célula, mas eles superaram os seus limites, cumpriram o propósito, alcançaram a recompensa. Deus chama Jeremias e não promete nada para ele. Não promete nada. Jeremias, se você for, farei de ti um grande pregador. Te levantarei entre as nações. Tu serás reconhecido entre todos os profetas. Não. Jeremias, a missão é essa. Eles vão te perseguir, não vão gostar de você, não vão amar você. Vão tentar fazer muita coisa ruim para você. Mas eu te protegerei. Mas se você temer eles, quem vai te aterrorizar sou eu. Ou seja, escolhe, você prefere ter medo deles ou de mim? Jeremias ficou numa sinuca de bico, irmão. A promessa para Jeremias foi essa: cumpre a missão. Eu vou te proteger. E para você entender melhor ainda o que aconteceu, Jeremias começou muito novo a profetizar. E ele profetizou, fez tudo que Deus pediu. E ainda foi levado preso junto com os infiéis. Foi levado cativo junto com os infiéis. Pagou o preço da desobediência e do pecado da nação junto. Agora você quer entender por que eu quis pegar a vida de Jeremias para falar sobre superação? Exatamente por isso. Porque Jeremias tinha um propósito. Jeremias tinha um foco. Para cumprir isso, as barreiras e as dificuldades seriam várias, de vários níveis. Mas Jeremias, em momento algum, se preocupou com as barreiras e as dificuldades. Sabe o que acontece? Eu tenho que estudar, fazer uma faculdade, puxa vida, 5 anos estudando, sem saber se quando eu me formar eu vou conseguir um emprego bom na área que eu escolhi. Sabe, as pessoas já começam a olhar para as dificuldades que virão e começam a transformar as dificuldades em gigantes. Transformar as dificuldades em gigantes. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus transforma gigantes em anões. Se Deus chamasse você que quer fazer a obra hoje, que adora fazer a obra, e te fizesse uma proposta dessa: não, você não vai brilhar, você não vai ser reconhecido, você não vai ser aceito. Você vai pregar o Brasil afora, mas ninguém vai te aceitar. Você será rejeitado, perseguido e humilhado. Você aceitaria? Ou você só iria se você fosse um Lucinho da vida, um André Valadão? Estava assistindo a pastora estava assistindo, eu não assisto esse tipo de bobagem. Uma live do André Valadão em casa, né? Deitado no sofá. E as perguntas mais imbecis do mundo que um crente pode fazer para um pastor. E ele respondendo as perguntas. E muita gente assistindo. E eu estava escutando, fazer o quê, né? Eu não queria contrariar a pastora, mas a minha vontade é dizer: por que essa galera que está assistindo essa live de tantas perguntas inúteis não está orando? Sabe, não está buscando Deus. Mas aí, pastor,
Há uma pergunta: se eu roubar e dar o dinheiro, o dízimo do roubo na igreja, é pecado? Porque o dinheiro será abençoado? Sabe, perguntinhas desse nível. Peguei meu marido vendo pornografia no computador, o que eu devo fazer? Sabe, perguntas desse tipo. E muita gente perguntando, respondendo e assistindo. Sabe por quê? Porque era o André Valadão. Aí o que ele fala, foi ele que foi o André Valadão que falou, então é porque é. Sabe, não estou aqui criticando o André Valadão, não é isso. Mas a mentalidade, sabe, hoje, desta geração de cristãos, está cada vez menor. Nós não estamos prontos para um apedrejamento, para uma prisão, para fechamento de igrejas. Nós não estamos, irmãos. Só foi proibido fazer culto por um mês. Os crentes se desesperaram. Lula só pegou o microfone e falou: a igreja mata mais, contamina mais do que não sei o que. Os crentes se revoltaram, enlouqueceram. O ministro do STF só cogitou: vou fechar os templos por enquanto. Nossa, estão perseguindo, querem acabar com a igreja no Brasil. Bate um desespero, sabe por quê? Porque a gente nem sabe o que é perseguição de verdade. A gente não sabe o que é pé na porta, entendeu? E soldados entrando dentro das nossas casas e arrastando mulher, crianças, filhos, tudo para a rua, para serem apedrejados em praça pública. Mas você tem a opção: você quer morrer ou você nega o seu Jesus? A gente não sabe o que é isso. Não é a nossa realidade. A nossa realidade é essa aqui, ó. Essa é a nossa realidade. Show, luzes, ação, fumaça, música. Essa é a nossa realidade. É para isso que nós somos treinados. E é por isso que o cristianismo de hoje, ele é um cristianismo fraco. É por isso que quando um pastor pega pesado, quando um pastor ele prega um evangelho, sabe, que bate de frente com tudo isso que a gente está acostumado e gosta, ele passa a ser indesejado. É por isso que eu perguntei: será que se Deus chamar você para ser indesejado, você iria? Ou você quer ir para as nações, para que as nações se prostrem diante de você e reconheçam que você foi um dos missionários do século 21? Ou você quer marcar o seu nome na história como alguém que revolucionou a sua nação? Queridos, superação é vencer barreiras e nem sempre ser reconhecido. Jeremias cumpriu o propósito dele e ainda foi levado preso junto com o povo pela desobediência do povo. Pagou o preço junto com o povo. Superação nem sempre vai terminar, escute o que eu vou dizer, com uma bandeja, sabe, de um banquete para você celebrar a sua vitória. É por isso que aquela frase que... Foi o Anderson que postou essa frase, não foi, Anderson? Foi você que postou. Eu nunca mais esqueci: qualquer prejuízo que a terra te cause, o céu cobrirá. Eu não sei de onde você tirou essa frase, mas foi você que postou no grupo de líderes faz um tempo. E eu li aquela frase, não esqueci mais. Não sei de onde você tirou, mas foi você que postou essa frase no grupo de líderes. O céu, não se preocupe, o céu cobrirá qualquer prejuízo que a terra te cause. Agora minha pergunta é: nós estamos prontos para receber a recompensa dos céus, ou ainda a recompensa terrena nos basta? Sabe por que eu estou falando todas essas coisas? Eu não vim aqui pregar para dizer para você que você é um vencedor, que você tem que superar os desafios. Não, pelo contrário. Querido, nós somos mais do que vencedores. Ninguém precisa mais dizer isso para você. Se você lê a Bíblia, já deve ter visto que você, em Cristo, é mais do que vencedor. Agora, se você também leu a Bíblia, você deve ter lido que a nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa está lá. Por isso que o propósito maior, o nosso objetivo maior,
é conseguir chegar até aquele dia e chegar lá ultrapassando os limites, porque nós temos um propósito: alcançar o céu. Aleluia. Agora, se você se limitou às recompensas da terra, você só receberá recompensas da terra, reconhecimentos da terra, se você fizer o que a terra, se você agradar a terra e fizer o que ela gosta. Porque Jesus, desde que Jesus começou a pregar, ele disse: perseguiram o filho, vão perseguir vocês. Odiaram o filho, vão odiar vocês. Acha que odiaram o filho por quê? Acha que odiaram os discípulos por quê? Odiaram Jeremias por quê? Quando a gente pega o Novo Testamento e lê o livro de Atos e lê sobre a vida dos discípulos, queridos, a vida deles não foi fácil, não. Eu vi muita gente dizer como eu queria ser como o apóstolo Paulo. Cara, eu queria ser o apóstolo Paulo. Você podia até ser, agora se você aguentar o rojão como Paulo aguentou, não sei se ia. Porque a gente não entende que superação é um enfrentamento de limites. Você está pronto para enfrentar limites pela tua fé? Agora eu não estou pregando aqui sobre, nossa, que palavra, vou sair de lá, vou sair da igreja, cara, amanhã eu vou para o meu trabalho, eu vou vencer na vida. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre coisas espirituais. Porque nesses últimos dias, entenda uma coisa: a igreja não soube lidar com tudo que está acontecendo. E quando eu falo a igreja, eu falo de uma forma geral. Eu fiquei aterrorizado porque eu vi os maiores pastores do Brasil indo para a televisão chorar. Não estão tendo cultos e a igreja não tem dinheiro para pagar as contas. Cara, eu entendo que sem dinheiro, entendeu? Nesta terra nós não fazemos nada. Mas entenda uma coisa: eu não vi nenhum desses caras ir para a televisão chamar o povo para uma noite de clamor. Porque são eles os influenciadores dessa geração. Irem para a televisão e pelo menos em algum momento esquecer que a igreja depende do dinheiro. A igreja depende do Senhor. Ela depende de Deus. Jesus não disse: dê a César o que é. Aí Pedro bota a mão no bolso: tô quebrado. Então vai lá no mar, pega um peixe. Pedro: não, mas não é peixe que tem que dar, tem que dar uma moeda. Primeiro pega o peixe, Pedro, vai lá. Cara, Deus providencia o que é suficiente para que o propósito dele se cumpra. Então o que precisa mudar na nossa mentalidade nesses dias, principalmente quando nós falamos sobre superação, queridos, é que a gente tem que tirar da nossa mente a ideia de que ser um cristão é ser um vencedor, ou seja, ser um modelo de pessoa bem-sucedida na vida. A pessoa mais bem-sucedida em âmbito cristão é aquele que não nega a sua fé nos piores momentos da sua vida. É aquele que permanece inabalável. É aquele, queridos, que ele pode até não rir, porque não tá difícil, hoje eu não estou conseguindo rir, mas eu continuo apaixonado, porque eu sei a quem tenho crido. Essa é a pergunta. Sabe, hoje eu conversei com um amigo meu e ele me falou da perda de algumas pessoas e a gente começou a conversar sobre isso. São dias muito difíceis, irmãos. Muita gente com medo, muita gente, sabe? A gente já olha um para o outro, acha que... Você olha para uma pessoa, já fica achando que, sabe? Será que ela não está com o vírus? Será que ela não vai me contaminar? A gente já se olha desconfiando um do outro. São dias de muita dúvida, muito medo, muita incerteza.
Mas agora minha pergunta é essa: vamos superar isso como? Com meninos mimados, carentes, que necessitam de coisas, sabe, para satisfazer o seu ego religioso? Ou como homens e mulheres espirituais maduros? Nós tivemos várias lives, eu observei. Domingo, nossa, teve lives, foram 4 ou 5, não lembro de cabeça. Lives maravilhosas. 16, 15 pessoas ao vivo. Cadê o resto da igreja? Onde estavam as pessoas? O que estavam fazendo? Ah, não tem culto. Vamos dar uma volta, vamos passear, vamos ver uma TV, vamos ver um filme. Ou seja, o nosso momento é só quando estamos aqui, não? Nós não estávamos tendo culto presencial aqui. A última Santa Ceia online que nós tivemos, eu vi, irmãos, 18 pessoas online. 18 pessoas online. 18 pessoas online são 18 pessoas assistindo a live ao vivo. Ah, mas deu 300 visualizações. Uma coisa é a pessoa ir lá no Face, olhar, ah, teve live ontem, e sair. Isso aí já gera uma visualização. Não se iludam com 500, 600 visualizações. Nós vamos superar quando nós nos tornarmos maduros o suficiente e entender, queridos, que não importa o que aconteça, aquilo que foi gerado aqui dentro permanece inabalável. Com culto, sem culto, dentro da igreja ou fora da igreja. Alguém falou para mim, pastor, faz tanto tempo que não tem culto, tenho até medo quando nós voltar, as pessoas vão estar tudo dispersas. Quem sabe onde tem o verdadeiro pasto, querido, não se dispersa. E eu não estou falando de igreja. Entenda uma coisa: Jesus, quando pregava, quando ele ensinava, o propósito de Jesus era sempre ensinar as pessoas para que elas tivessem um conhecimento sobre as realidades dos céus e ele pudesse conduzir essas pessoas pelo caminho certo. Sabe, o que mais difícil hoje é conduzir pessoas, porque as pessoas hoje se tornaram independentes. E quando eu falo se tornaram independentes, cara, se eu não gostar do que está acontecendo na igreja, ou eu troco ou eu fico em casa. Eu não preciso de um pastor mais, porque eu tenho hoje Pastor Tube. Para quem não conhece, o Pastor Tube é o YouTube. Eu escuto o que eu quiser, quem eu quiser, a hora que eu quiser. As pessoas se tornaram... Há uma grande diferença entre liberdade e independência. Ah, pastor, mas não é bom? O senhor quer que a gente fique escravo de um líder? Não. Quero que você entenda que se há algum líder e uma cobertura sobre a tua vida, há alguém que foi destinado para conduzir você. Mas essa geração de hoje adora ir para casa, assistir o YouTube e depois ir debater com o pastor. Ainda bem que comigo ninguém faz isso, porque não cola, né? Quando começa, cara, vai para a igreja do pastor lá, meu. Vai lá pro Luiz Hermínio, vai lá pro André Valadão, meu. Vai lá, vai, cara, me deixa quieto, cara. Não me incomoda. O que eu tenho para te dar é isso, meu. Eu não tenho ouro, nem prata e nem prédio. O que eu tenho é isso, cara. O que eu tenho te dou, meu. Levanta e anda e vamos embora. Sabe, irmãos, não dá mais. É por isso que as pessoas estão cada vez mais fracassando no propósito. Não estou falando de conquista pessoal, financeira, material. Eu estou falando de propósito, de fé, salvação, vida espiritual, irmão. Eu fiquei muito feliz. Para quem não sabe, eu tenho contato, bastante contato. Para quem lembra, né? Lembrem do Fábio, da Rita. Eles deram tanta dor de cabeça, né? Se ele estiver assistindo essa live, eu, carequinha, eles deram tanta dor de cabeça, mas valeu a pena. Ele me manda todo dia vídeo dele na igreja. Ele já está pregando, está lá,
e célula, e está envolvido. Eu fiquei feliz porque, queridos, nós não ganhamos pessoas para nós ganhamos pessoas para o reino. Se ele está aqui, se ele está lá, não importa, o importante é que ele está com quem ele deveria estar. Sabe, e as pessoas se preocupam muito com isso. Eu confesso que alguns anos atrás eu era assim. Eu era todo organizadinho, eu me preocupava com o louvor, eu me preocupava com... Nossa, tinha que dar tudo certo, não pode dar nada, eu tenho que sair do cronograma, não pode errar nada, Jack. Deus o livre. Nossa, será que Jesus, quando ia para o monte pregar, tinha um cronograma? Ou ele subia, sentava, só um pouquinho, pessoal, pegava um ar, vamos lá. E as coisas iam acontecendo. Porque eu acho que uma igreja madura, o Tom fala muito sobre isso, ela flui. E fluir, querido, entendo. Fluir é uma coisa que é natural. Quem já ouviu falar de açude? Quem já foi num açude? O que tem a ver isso aí, pastor? O pastor entra em umas coisas que não tem nada a ver com a outra. Irmãos, açude, os caras vão lá, cavam um buraco, tentam achar uma vertente. Se não achar uma vertente, eles fazem o quê? Eles enchem o açude. Fica aquela água barrenta, né? Aquele negócio. Aí a minha pergunta é: o açude flui ou ele é criado? Ele é criado. Por isso que tudo aquilo que é criado, que não é natural. Você nunca viu? Meu bar, temos que esvaziar esse açude. Aí vão lá, abre uma vala, esvazia o açude, tapa o buraco e deu. Agora aquilo que flui, aquilo que é natural, se é uma vertente, ninguém pode secar. Sabe por quê? Tem muito crente criado dentro da igreja. O que é crente criado? Crente desenhado. Eu vou te discipular. É assim que dá glória a Deus. Glória a Deus, vai lá. Glória a Deus, mais forte, mais alto. Quando tu pregar, tu dá um esticadinho com a perna para o lado. E assim vai indo. Porque a gente acha que discipular alguém é desenhar alguém parecido comigo. Igual, de preferência igual. Ó, o cabelo. Discipular alguém é fazer alguém fluir naturalmente em Deus, de acordo com o propósito que Deus tem para ela. É por isso que ela não seca. É por isso que a igreja hoje está secando. Cara, tem muito crente que foi moldado. Ele foi desenhado, pintado pela instituição. Segue o padrão da instituição. Segue o padrão, o modelo. Por isso ela não flui. Ela foi criada. Agora, quando você é natural, você flui nele. E tudo aquilo que flui não seca, querido. Não seca. Quer ver uma coisa? Vou usar outro exemplo. Nem vou ler mais isso aqui. Lá em Garopaba tem um açude. Não é um açude, é uma lagoa. E ela secou, irmão. Secou. Os caras começaram a construir um condomínio. E construíram um condomínio em cima da vertente da lagoa, que vinha lá de um morro. E enchia uma lagoa bem lá perto do centro de Garopaba. E a lagoa secou. E os moradores se revoltaram. Botaram placas em volta da lagoa, SOS, não sei o que, salve nossa lagoa. O que os caras fizeram? Não tinha como desmanchar aquilo que eles construíram onde era a vertente. Eles procuraram outra vertente e fizeram um furo apenas, e a água começou a fluir. A lagoa está lá, irmão. É impressionante. Ela tem uma profundidade mais ou menos de 1,5 metro, assim, no meio dela. Aquilo estava seco, barro seco. Sabe aquele barro rachado seco? Ficou um verão inteiro assim.
Aí a prefeitura e mais, sei lá, a empresa que fez a obra lá procuraram uma vertente, a vertentezinha começou a fluir e começou a encher de novo. Tá lá a lagoa cheia de novo. Sabe por quê, irmão? Por isso que a Bíblia diz que de dentro de ti fluirão rios de água viva. Sabe por quê? Porque você flui nele. Você não é moldado por ninguém. Não é a religião que moldou você. Você é da igreja? Não, eu sou cristão. Porque eu sou a igreja. Eu não sou da igreja. Eu sou a própria igreja. Porque eu sou a noiva dele. Não é a religião que me molda. E isso já te faz um vencedor. Isso já faz de você um vencedor, pronto para superar os limites que o mundo, que o inferno, que a vida está preparando contra você. É natural o medo, é natural o desespero, é natural humanamente falando, a gente diante das adversidades tremer, é natural. Mas é por isso que você supera eles. É por isso que Jesus disse: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, vocês vencerão. Vocês vencerão. Agora o que vocês não podem é olhar para as adversidades e transformar elas em gigantes. Querido, se você for um cristão que flui em Deus, e quando eu falo fluir em Deus, não precisa, olha só, você pode assistir YouTube, quem você quiser, não tem problema. É muito bom, tá? É bom. Eu também assisto. Agora seja você mesmo em Deus. Você não precisa ser ninguém. Você não precisa, como eu queria ser fulano. Não. Eu quero ser eu, o Anderson, em Deus. E cumprir o propósito que Deus tem para minha vida, querido. E mesmo que seja difícil, e mesmo que venham muitas e muitas adversidades e perseguições, eu quero me superar. E eu quero superar tudo e cumprir o propósito. Porque eu quero naquele dia, eu preciso estar lá naquele dia e ouvir: vinde, benditos de meu Pai, aleluia. Porque de tudo que vamos ouvir, a coisa mais importante de todas, queridos, será nesse dia: vinde, benditos de meu Pai, aleluia. Não são os elogios das pessoas, não são os aplausos, não é a música, não é a pregação, mas é naquele dia, quando Ele olhar para você e disser: vinde, benditos de meu Pai, entrai nas moradas eternas, aleluia. É o que vai valer e mais nada. Mais nada. Por isso não tenha vergonha se você não tem um prédio lindo para dizer onde congrega. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de estar enfrentando dificuldades, porque tem muito crente que diz assim: eu já vi muita gente falar para mim: tira isso da tua cabeça, irmão. Eu tenho às vezes até vergonha de dizer que sou crente, de tanto problema que eu enfrento na minha vida. E daí, irmão? Você acha que crente não enfrenta problema? E é aí que revela-se os verdadeiros crentes. É aqui que se revelam os verdadeiros homens e mulheres de Deus, que não são conduzidos: meu Deus do céu, cara, nossa, minha vida está tão abençoada. Por quê? Porque você está bem de dinheiro, porque você não está sofrendo com essa crise toda. É por isso que você é abençoado? Não é porque você flui nele. Você acha que é vergonhoso não ter dinheiro, irmão? Você acha que é vergonhoso não ter dinheiro? Olha só, hoje a gente sabe que é bom honrar nossas dívidas. É bom, tem que pagar, tem. Agora entenda uma coisa, irmão. Não é vergonhoso passar por crises e ter dificuldades. Vergonhoso é se entregar para elas. Vergonhoso é desistir e achar que você não pode superar isso tudo. Sabe, tem gente que sobe pro altar para falar bobagem e mata muita gente. Tem crente aí que tá cheio de dívida. Como que o cara é cristão e deve?
Você acha que cristãos eram perseguidos e mortos por quê? Você acha que a maior perseguição contra o cristianismo se deu por quê? Só porque, olha só, querido, seja inteligente comigo, para depois você não falar abobrinha para os outros. Você acha que Roma perseguiu os cristãos por quê? Por causa de Jesus? Você acha que Roma estava preocupado com o que eles acreditavam, se iam ressuscitar ou se não, se iam reencarnar? Os romanos não estavam nem aí para isso. Sabe qual era a preocupação dos romanos? Esses caras vão achar que são livres e não vão mais pagar impostos. Tudo era o dinheiro. Tudo é o dinheiro. Então, é por isso que eles queriam matar o cristianismo, porque o cristianismo fazia homens e mulheres se tornarem livres da escravidão. Eu morro, mas não pago vocês. Eu morro, mas não dou nada para vocês. Eu vou para o céu, não tem problema. Eu vou para um lugar melhor que esse. É por isso que as pessoas faziam questão. Nossa, chegou a hora, então vamos voltar para casa. E hoje a gente sobe no altar da igreja. Tem crente que deve. Há uma grande diferença entre mau caratismo e dificuldades financeiras. Enfrentamento de adversidades é muito diferente. Gente que deve, como é que toma Santa Ceia devendo? Então quer dizer que a imposição de salvação, um requisito para ser salvo, porque isso eu fiquei sabendo, Deus vai fazer mesmo naquele dia. SPC e Serasa. Eu estava na Igreja Batista uns anos atrás e o pastor me chamou. Disse que eu ia ser separado para se consagrar a pastor no outro ano. Sabe qual foi a pergunta que ele fez para mim? Ele não perguntou, Márcio, como tu te sente? É isso que tu quer para a tua vida? Realmente esse é o... Como a gente não tem bola de cristal, né? Eu achei que era o máximo. Se eu soubesse, eu tinha ficado cantando a vida toda. Nossa, eu cantava tão bem naquela época. As pessoas me amavam, irmão. Sabe qual foi a primeira coisa que ele perguntou? Márcio, o ano que vem estou pensando em te indicar. Porque é uma convenção, né? E lá na convenção você é indicado. O pastor local indica você para ser consagrado. Se tem alguma restrição no teu nome? Eu falei, puf. Não tem uma. Tem um monte. Mas como, irmão? Não pode, irmão. O pastor não pode, está devendo. Eu falei, eu não estou devendo. Eu não estou devendo, pastor. Eu estou sendo cobrado. É diferente. Eu não estou devendo, eu estou sendo cobrado. Injustamente. Aí ele falou, bom, irmão, tem um ano então para resolver isso aí, irmão. Porque quando chegar lá, a primeira coisa que eles vão olhar é o teu CPF. Eu falei, sim, meu CPF é mais importante do que o meu coração. Não confunda, tá? Não vai sair daqui, bate, viu o que o pastor falou, meu, dá para calotear todo mundo. Não confundam mau caratismo com dificuldade, com projetos que não dão certo, coisas que às vezes não acontecem como você espera. Você acha que nós saímos lá do outro prédio como? Sai de lá, meu irmão. Quando se enterra um morto, diz que é 7 palmos embaixo da terra. Eu fui 34. Já consegui subir 4. Falta só 30 palmos. Está na hora da gente parar de avaliar as pessoas e avaliar as coisas que são relacionadas ao reino de Deus dessa forma. Está na hora da gente parar de querer, sabe, se achar um vencedor porque estacionou um lindo carro aqui na frente. Aquele dia eu vim com o carro do meu primo, é um Jeep, que para mim nem é um carrão, é um carro comum. Eu disse, maldito carro, achei que ele não fazia barulho na hora de fechar a porta. Todo mundo olhou, uau, o pastor tá grande. O pneu já murchou na hora, né? Olha, estourou um vidro. Irmãos, isso não representa nada. Isso não representa nada. Você pode
conquistar todas as coisas, você pode conquistar o mundo, mas talvez não conquiste a sua alma. Jesus ensinou isso. De nada vale todas essas coisas se naquele dia a gente não chegar lá e Ele abrir as portas e nos convidar para entrar. Por isso que superar limites é ter primeiro um objetivo. Nós como cristãos temos um propósito. Qual é o nosso propósito? Não responde, isso é para você pensar. Qual é o teu propósito? Eu quero ler uma coisa aqui que eu escrevi. Deixa eu só achar aqui. Parece que já estava meio que se encaminhando, né, as coisas para hoje. Isso aqui eu escrevi no meio da semana. Não tenho forças, apenas coragem. Não tenho condições, apenas acredito em um Deus onde nele posso todas as coisas. A minha fé é minha bússola. O céu é o meu propósito. O tempo não é meu inimigo. É apenas uma distância entre eu e o meu objetivo. Quando eu vou chegar, não sei, mas estarei lá na hora certa. Vencer não é lutar até morrer, é viver lutando antes que eu morra sem ter vivido nada. Mas o que eu quero frisar aqui é isso: o céu é o meu propósito. Você pode ter outros, talvez, não sei, mas o propósito maior que nos reúne aqui é esse: é o céu. E superar todos os desafios que tentam nos intimidar e nos impedir de chegar até lá, querido, é uma obrigação nossa. Aleluia, amém? Glória a Deus, não se esqueça disso. Quando as adversidades vierem, elas não vêm para incapacitar você, mas vêm para revelar realmente o que arde e queima no teu coração e mostrar o quanto você é capaz. Em nome de Jesus, nem a morte, nem a vida, escute, grave bem isso, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os demônios, nada, nem a fome, nem o porvir, nada nos separará do amor do nosso Deus, amém?